74174. Vou tirar aqui ele. Só tinha essa simbologia, ele já... 74174. Então aqui ele só tem 6 saídas, né? De Q0 até Q6. Tá. Ok. Então a gente tem... São 5 entradas aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis. Colocar mais o nosso reset e o nosso master clear. Ok. Aqui o reset e aqui o master clear. File, save, desenhar. Ok. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou ver lá como é que esse cara tá. Então, o que está na entrada aparece na saída, beleza. Esse é né? Então, ó, dou um clique, ó, tá saindo 0. Vou alterar aqui, ó. Dou um clock, ó. Vou tirar o master reset, beleza, ó. Então, dou um clock, o que está na entrada aparece na saída. Coloco o master reset em 0, ele reseta, ó. Tá? Voltou, beleza, ó. Dou um clock, aparece na saída. Então, a ideia dele é justamente essa, né? O que está na entrada aparece na saída ali. Então, é igual ao anterior que a gente fez. O que ocorre aqui? Como é que eu faço, por exemplo, esse cara virar, né, Então, vamos colocar esse... Opa, parou a simulação. Ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Então, o meu Q0, né? Então, vamos apagar esse cara. Apagar esse cara. Opa, aqui. Então, o que acontece aí? O que está... Beleza. Então, entrou em D0, saiu em Q0. De Q0, ele vai para... Opa. D1. Da saída Q1, ele vai para D2. De D2... Né, de Q2 para D3. D4, ó. Né, só ir ligando ele aqui, ó. Na sequência. Q4 vai para Q5 e tal. Então, esse nosso amigo aqui. Beleza, ó. Então, agora a gente vai observar bem essa sequência de deslocamento, tá bom? Você vai observar bem isso aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos dar um play, ó. Tá com 1 aqui, né? Então, eu dou o clock, o que acontece? O 1 apareceu para lá. Como né, a saída Q0 tá ligada na D1, o que acontece? Esse 1 tá aparecendo lá na entrada também, ó. Então, na entrada de D1, no próximo clock, a saída Q1 vai a 1 também. Olha lá, entrou mais um 1 ali. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar um 0 aqui no meio, ó. Dá um clock. Você vê que ele está deslocando para baixo, ó. Então, eu vou dar clock aqui, ó. Você vai ver que esse parzinho de 1 vai descer, ó. Desceu, 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 ó, desceu até ele sair de novo, tá? Novamente, né? O que acontece? Se eu colocar um aqui, ó, apertei um, beleza, ó. O
que acontece com esse nosso amigo aqui, ó, né? Vou tirar, vou colocar 0. Umzinho vai descer, ó. Cada pulso de clock, ó, vai descendo, tá? Ó, beleza. Um cara interessante para esse cara aqui é os contadores Johnson. Vou colocar o inversor aqui, 7404. Ó, inversorzinho. Vamos colocar aqui. Ok. Beleza? Então vamos brincar com ele aí pra gente ver o que acontece com ele aqui, ó. Vou colocar ele invertido. Vou pegar a última entrada aqui, que é o Q5, ó. E vou colocar lá. Vou tirar esse cara aqui, beleza. Então esse é o que a gente chama de contador Johnson. O que acontece com esse cara? Ele vai e ele faz a inversão dele aqui, ó, né? Então, ó, entra 1, ele vai encher de 1. Na hora que ele encher de 1, o que acontece, ó? No inversor vai aparecer 0. Agora ele enche de 0, ó. Pois ele enche de 1 agora, ó. Então todo mundo enche de 1, ó. Depois ele enche de 0. Ó, beleza. Esse aqui é o inversor Johnson. Aí tem um cara que a gente pega que tira esse cara aqui, ó. Esse cara também é bastante utilizado, né, ó. Deixa eu parar minha simulação, ó. É basicamente mesmo, cadê? Aqui, ó. Na entrada de 0, eu vou ligar direta a saída. Opa, não é essa. Q5, né? Então o que entra vai aparecer lá na saída. Então vamos ver, ó, tá tudo em 0. Ó. Esse cara aqui não tem graça, por quê? Porque vai ficar 0, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse cara aqui, vamos editar. Ó, o estado inicial do LED, eu vou alterar ele para 1. Ok. Vamos ver se todo mundo ficar em 1, danou. Ah, agora sim, ó, legal. Ó. O primeiro ficou em 1, ó. O que acontece? A cada pulso de clock, ó, vai circular esse 1 aí, ó, né? Então esse circuito aí chama-se circulador de 1, ó. Então ele serve para fazer varredura, tá? Entenderam bem esse negócio do deslocador? Você vê que um flip-flop joga para outro, um flip-flop joga para outro e na sequência vê que há um deslocamento aí do nosso, né, do sinal, tá bom? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Questions? Legal, então. Ó. Então tá aí o nosso circulador de 1. Obviamente que, né, dá para você brincar diferente aqui, coloca o inversor lá. Veja, dá para, né? Tem um cara aí chamado gerador pseudo aleatório também, que é baseado nisso aqui. Bom, tem várias brincadeiras aí para brincar aqui. Beleza? Vamos salvar nosso amigo. Ok. Tá ótimo. Então, ó. Esse aqui é um contador. Nós já conversamos de contadores, nós já falamos só absorvendo conhecimento. Tá legal, então, Dalton. Nós já falamos de conversores, né? De contadores, divisores de frequência, né? Então, basicamente, cada etapa do contador, né? Os nossos JKs aqui estão em 1, cada um vai dividir por 2, né? Então, esse cara vai dividir por 2, o próximo divide por 2 novamente o clock, o próximo vai dividir por 2 novamente, né? Então, a gente tem aqui um divisor aí para cada um deles, tá bom? Então, conforme o número de contadores que eu tenho aqui, eu vou ter um divisor, né, 2 elevado a n. Dentre esses, a primeira contagem aqui, o primeiro tipo é o contador binário, que a gente já trabalhou, né, beleza? Ele está mostrando passo a passo.
Ele está mostrando aqui a sequência, né, de estados. Nós já fizemos tudo isso aqui, né, nas aulas anteriores. Vamos lá. Exemplo de aplicação. Considere o circuito contador que possui 6 flip-flops conectados, baseados no diagrama embaixo. Então, na realidade, eu tenho esse mesmo cara aí, só que ele tem 6 flip-flops. Então, aqui eu só tenho 4, mas são 6, né? Na realidade, a gente está colocando um a mais aí. Tá? Então, está tudo funcionando aí. Primeiro, determine o módulo do contador, ou seja, ele tem quantos estados diferentes, esse cara. Determine a frequência de saída do último flip-flop quando a frequência de entrada é 1 MHz. Né? 1 MHz. Qual a faixa de contagem para esse contador? Ele conta de quanto a quanto. Né? E suponha que o estado de contagem inicial é 000. Qual será o estado desse contador após 129 pulsos? Olha, hein? É mole? Quero ver. Acho que nem eu sei fazer essa última aí, hein? Vamos lá. Tudo bem, então? A primeira aqui, tem alguma dica aí, ó? Opa. Determine o módulo do contador. Módulo do contador. Desse contador binário aí de 6 bits. Alguém tem uma ideia? Qual que é o módulo do contador? Então lembra aí, se eu tiver um único flip-flop, ele conta 0 e 1. Então o módulo é 2. Tem 2 estados possíveis. Se eu tiver 2 flip-flops, né, ele vai contar 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Depois ele volta de novo a 0, 0. Então ele tem 4 estados, né, que é o estado 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ele tem 4 estados. Com 2 flip-flops, 4 estados. Com um flip-flop eu tenho 2, né, módulo 2. Com 2 flip-flops o módulo é 4. E aí, se eu adicionar mais um, né, igual que está aí, o terceiro flip-flop, ele vai contar até 8, exatamente. Então é módulo 8, de 0 a 7, né? De 0 a 7, ele vai contar até 7, de 0 a 7, ele tem 8 estados, então o módulo é 8. Agora, se eu tiver 6 flip-flops, então eu peguei esses 3 aí e juntei com mais 3. Quanto que vai dar? Qual que é o módulo dele? 2 elevado a quanto? Ah, eu vou perguntar isso na avaliação de vocês. Pode deixar. 2 elevado a quanto? Então, ó, com um flip-flop, a gente tem módulo 2, né? Então, 2 elevado à primeira. Isso, 2 elevado à sexta, cara. É isso aí. Então, é justamente isso. Qual a frequência de saída do último flip-flop? Vou até ligar minha calculadora aqui. Cadê minha calculadora? Tá, ó. Minha calculadora tá aqui. Então, minha apresentação, minha calculadora. Misericórdia, é? Então, ó, se eu tenho 1 MHz, ó, então, vamos apagar esse cara, Del. Então, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a sexta. Vezes. Ó. Então é 64, né? 2 a sexta, 64. Agora o que acontece? Ó? Então, meu contador é módulo 64. Ele vai contar de 00 a 64. Se eu tenho 1 MHz na entrada, então 1 MHz é 1 elevado a sexta, né? 1 milhão. Eu vou só fazer a divisão. Vou pegar 1 milhão, né? 1 milhão, e dividir por 64. Frequência 15 kHz, ponto 625. 15.625 Hz. Você vê que né, a frequência baixou bastante, né, de 1 MHz para praticamente 15.6 MHz. Beleza? Então, qual a faixa de contagem desse contador? Então, esse contador vai contar de 0, 0, 0, 0, 0, opa, mais um, ó, 6 zeros, até
né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 uns aí, tá? Então, o que acontece? 6 uns é 2 elevado a 63, né? Então, ele vai contar de 0, 0, 0, 0, 0 até 1, ou seja, de 0 até 63, tá? Suponha que o estado inicial de contagem é 000, qual será o estado desse contador após 129 pulsos? Então, o que acontece? Ó? Eu tenho lá, ele começou por 0, né? Então, eu tenho 129 pulsos, beleza. O módulo desse contador é 64. Não, estou considerando 6, tá? Ó, o meu problema aqui, ele diz aqui, ó, são 6 flip-flops conectados. Tá bom, Henrique? Então, 64. 129 pulsos, 64 é o módulo do meu contador, ó. Dividir. Então, ó, esse 2 inteiro aqui quer dizer o quê? Que ele fez 2 vezes a contagem. Então, ele contou de 0 até 63, voltou a 0, aí contou de novo de 0 até 63, voltou a 0, e faltou aquele restinho lá. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 2 aqui e vou tirar o 2 inteiro. Aí, esse valor que está aqui, né? Falei, pô, valor quebrado, que valor que é esse? Ué, vou pegar aquele 64 e vou multiplicar por esse valor. Olha lá, 1. Né? Na realidade, olha lá, você pegar o 129, né? Com 128 pulsos, ele dá 2 voltas, né? 64 mais 64 deu 128 pulsos. Mais 1, tá? É o 129, tá bom? Então, vamos ver se é isso mesmo? Ó. Então, módulo 2 a sexta, 64, deu certinho. A frequência no F1, 1 MHz dividido por 64, 15.625, bateu. Contador irá contar de 0, 0, 0, 0, 6 zeros até 1, 6 uns, ou seja, de 0 a 63 em decimal, também bateu. 129 pulsos. Então ele contou, ó, e voltou ao estado 001. Bateu também, tá? Edson, que número é esse que não tô entendendo aí? 2015, 625. O que você fez aí? Você tá entendendo? Quer fazer alguma pergunta, Edson? Tô estranhando esse número aí, seu Edson. Beleza. 129 vezes a frequência, tá? Tá vendo que tempo que ele chegou lá, tá? Não, ele não perguntou quanto tempo que ele chegou isso aí, tá bom? Beleza. Bom,